Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. A Bíblia diz que Jesus ia subir aos céus, mas Ele enviaria o Espírito Santo, Consolador. Nós não podemos viver uma vida cristã sem a presença e a manifestação do Espírito Santo em nós. Talvez o clamor que nós precisamos fazer hoje é esse, irmãos, que sem Ele nós estamos perdidos, que sem Ele nós não conseguimos viver. O Espírito Santo é que nos dá entendimento, o Espírito Santo é que nos dá clareza, o Espírito Santo é que nos ensina, o Espírito Santo é quem tem mostrado para nós a vontade do nosso Deus. Que a gente possa buscar o Espírito Santo, que a gente possa desejar o Espírito Santo. O Senhor disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava com os discípulos, Ele era a presença, Ele era o ensino, Ele era o socorro, Ele era o auxílio, Ele era o favor, Ele era o amor, Ele era a graça. Mas agora Jesus precisa voltar ao Pai, e Ele quer deixar alguém comigo e com você. Então Ele envia o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Ele estaria conosco até os últimos dias. Ele seria uma presença diária nas nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida sem o Espírito Santo. Nós não podemos viver o cristianismo sem o Espírito Santo. Nós não podemos servir a Deus sem a presença do Espírito Santo. Aos discípulos Ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Peçam a mim e eu lhes darei o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo nós somos limitados, pequenos, frágeis. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus disse: e vocês receberão poder, e vocês receberão o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Ele disse: recebam o Espírito Santo, então sejam minhas testemunhas. Há uma necessidade no nosso ser, há uma carência na nossa alma da presença do Espírito Santo. Sem Ele nós somos pequenos. Sem Ele nós somos frágeis demais. As nossas forças são pequenas. A nossa capacidade humana é pequena demais. Nós achamos que podemos, nós achamos que conseguimos, nós achamos que somos capazes, quando na verdade precisamos de uma ação sobrenatural. E essa ação é o Espírito Santo. A Bíblia diz que homens, os apóstolos, impelidos pelo Espírito Santo, pregavam com ousadia. Impelidos pelo Espírito Santo, enfrentavam as oposições. Impelidos pelo Espírito Santo, curavam os enfermos. Impelidos pelo Espírito Santo, libertavam os cativos. Nós precisamos de uma manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos que Ele faça parte do nosso dia a dia. Desde quando levantamos até o momento que vamos deitar, nós precisamos da presença dEle. Paulo disse: eu não atravessei a Macedônia porque o Espírito me impediu. Paulo disse: eu fui aos irmãos de Tessalônica, Filipos. Eu fui sim aos Colossenses porque o Espírito Santo me impeliu. Nós precisamos que o Espírito Santo influencie as nossas vidas, as nossas ações e reações. Nós precisamos que o Espírito Santo manifeste o seu poder em nós. Jesus disse: e receberão poder, e receberão poder, e receberão o Espírito
está conosco. Esse Espírito que nos dá entendimento, clareza, discernimento, compreensão acerca do amor de Deus pelas nossas vidas. É esse Espírito que nos mostra o propósito. É esse Espírito que nos conduz à vontade de Deus. É esse Espírito que nos encoraja a viver uma vida para Jesus. É esse Espírito. Jesus disse: não tenham medo quando colocarem vocês diante das autoridades. Não abram a boca, não precisem se preocupar. Por quê? Porque o Espírito Santo falará. Ele agirá. Você tem vivido uma vida conforme a tua vontade, mas existe uma vontade maior, a do Espírito Santo. Você tem vivido do teu jeito, você tem buscado os teus prazeres, mas eu quero dizer para você, isso é uma vida vazia, uma vida morta. Há uma vida no Espírito Santo. Perdido estou sem ti. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus sabia da necessidade humana, Jesus sabia da carência do homem, Jesus sabia da limitação, da fragilidade. Então, quando Ele vai se ausentar, Ele envia o Espírito Santo. Eu estou perdido. Irmãos, é necessário o Espírito Santo, é necessária a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, é necessária a presença dEle constantemente conosco. Estou sem ti. Irmãos, não é uma voz lá no fundo, não é uma voz do além, é uma voz doce e suave, a voz do Espírito Santo dizendo para você: o Espírito Santo, Ele é um selo, Ele é um penhor, Ele é uma garantia da nossa salvação. Ele é uma confirmação de que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, participantes da graça. Talvez você não compreenda e não entenda a manifestação do Espírito Santo, mas simplesmente peça a Ele: faça parte da minha vida, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Se revela a mim, Espírito Santo. Irmãos, eu tenho certeza que Ele falará com você, que Ele usará alguém para falar com você, que Ele usará uma circunstância para falar com você. Por quê, irmãos? Porque é importante. Senão Jesus não teria enviado, senão Deus não teria enviado a nós, irmãos. Senão a Bíblia não diria algo a respeito, dizendo da importância dele na vida de todo cristão. Eu estou perdido. E nós conseguimos, irmãos, viver uma vida sem a presença dele. Mas hoje, irmãos, peça isso. Na tua simplicidade, no teu jeitinho, na forma que você compreende, diga: Espírito Santo faz parte da minha vida. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele vai mudar a tua história. A Bíblia diz que Paulo estava com cartas para prender, para açoitar, para maltratar os cristãos. Mas a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. E quando ele foi até aquele lugar, irmãos, Deus envia um homem para falar com ele. E uma das coisas que Paulo experimenta é ser cheio do Espírito Santo. E aquele homem sai daquele lugar, irmãos, para pregar o Evangelho, para viver uma vida para Cristo, agora para morrer por causa de Cristo. Por quê, irmãos? Porque ele era cheio do Espírito Santo.
de pedir o Espírito Santo. Como eu preciso. Não deixe de desejar o Espírito Santo. Que você possa usufruir dessa bênção que Deus deu para nós, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Aplauda Jesus aí. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Podem vir mais vezes. Fiquem à vontade para cantar todo domingo, tá bom? É uma honra ter vocês aqui na Ieta Boqueirão. Irmãos, esse mês de março nós estamos falando sobre a Casa do Oleiro. No primeiro domingo nós falamos sobre a resistência de um coração obstinado, um coração que não ouve a Deus, um coração que não recebe o que Deus está falando, um coração que não se inclina à vontade de Deus, um coração que ele é obstinado a praticar a sua vontade. E o texto que nós lemos lá no capítulo 18, no verso 12, os homens disseram para Deus: é inútil o Senhor falar conosco. Por quê? Porque a gente quer viver os nossos planos e o desejo do nosso coração. E no domingo passado, a bispa falou sobre a rachadura, sobre o vaso estar quebrado, sobre a gente não conseguir, irmãos, reter aquilo que Deus nos dá, sobre a gente não ter a capacidade de transbordar naquilo que Deus derrama sobre a nossa vida. Ela falou da importância, irmãos, da presença de Deus, do derramar de Deus, mas se o vaso estiver quebrado, não tem como Deus encher. E hoje eu queria falar, não diretamente a vocês, no sentido de como Deus estivesse falando ao povo, mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre Jeremias. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 20. Verso 9. Jeremias 20, verso 9. Vocês estão ouvindo bem aí, irmãos? Tá claro? Senão eu falo com o técnico de som, ele mexe. Jeremias, capítulo 20, verso 9. Essa é uma expressão no meio de uma oração, de um lamento de Jeremias diante de Deus. Ele diz assim: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos, estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse texto, pela palavra que lemos, que o Senhor ministre o nosso coração, as nossas vidas, que ela não volte vazia, mas antes ela cumpra o seu propósito no coração de cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com clareza, simplicidade e autoridade. Que seja um tempo maravilhoso na Tua presença e que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento aí. Antes de entrar propriamente naquilo que eu quero conversar com vocês e pregar nessa noite, Jeremias é um homem que Deus escolheu. Jeremias é um homem que Deus colocou no seu coração um propósito. Jeremias é um homem que Deus separou para realizar algo para o seu reino. E o capítulo 1 e o verso 5 de Jeremias diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações.
A bispa acabou de falar aqui no altar, irmãos, que Deus tem um propósito na nossa vida. Esse era o propósito, irmãos, de Jeremias. Antes de Jeremias nascer, antes de ser formado, Deus já tinha um propósito na vida dele. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo 139, e o salmista falando que antes dele ser formado, antes dele ser entretecido dentro do ventre da mãe, irmãos, Deus já tinha os seus dias escritos no seu livro. Eu quero dizer para você, Deus não salva você à toa, Deus tem um propósito na sua vida. E por que nós precisamos entender isso, irmãos? Porque Deus quer, de alguma maneira, nos usar. Deus quer fazer com que a gente possa usufruir dos seus dons. Deus quer que a gente possa usufruir de experiências com Ele. Então Jeremias não é qualquer pessoa. Jeremias é um jovem que com 17 anos, Deus o chama e diz para ele: jovem, antes de você ser formado no ventre, eu te separei, eu te escolhi, você tem um propósito, você vai ser profeta das nações. No verso 17 do mesmo capítulo 1, Deus disse a Jeremias: você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você que às vezes nós ficamos assustados, preocupados, inquietos, porque Deus colocou um propósito na nossa vida. Nós não sabemos o que fazer da nossa vida, nós não sabemos como agir, porque agora Deus falou que tem um propósito na minha vida. Então Deus chama Jeremias para um propósito, e eu quero dizer, irmãos, parece clichê, né? 3 pontos importantes do propósito, olha só isso. Não é 10 passos para você ter sucesso, irmãos, é 3 pontos importantes quando Deus coloca um propósito. Por quê, irmãos? Porque eu quero que você entenda que Deus não faz coisa pela metade. Eu quero que você entenda que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Eu quero que você entenda que na Bíblia diz, lá em Jó, se eu não me engano, que tudo que Deus disse, sucederá, ou seja, acontecerá. Eu quero dizer para você, que se Deus tem um propósito na tua vida, que eu creio que tem, Ele vai estar com você em todo o tempo. Então a primeira coisa, irmãos, que eu quero dizer para você, é que se Deus tem um propósito na sua vida, Ele também tem a proteção para a sua vida. Porque Ele separa Jeremias, um jovem de 17 anos, e Ele diz, você vai profetizar, irmãos. E o que Jeremias ia fazer, é coisa que ninguém gosta de fazer. Por quê? Porque Jeremias ia pregar ou profetizar sentenças contra a nação de Judá, contra os oficiais, contra os reis, contra os sacerdotes. Jeremias ia trazer a sentença de Deus, o juízo de Deus, as ações de Deus para aqueles homens. Então era dura a tarefa, era duro o propósito. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Diga isso, irmãos, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então quando Deus diz a Jeremias, Jeremias, eu te escolhi, eu te separei, desde o ventre da tua mãe, você vai ser um profeta às nações. Jeremias deve ter estremecido, Jeremias deve ter se assustado, Jeremias ficou preocupado, mas eu sou um jovem. Pensa, irmão, Jeremias queria ser engenheiro de repente.
Jeremias queria ser um construtor, Jeremias queria ser um ferreiro, Jeremias queria ser um homem do agro, Jeremias queria ser um pastor de ovelhas, e Deus falou: você vai ser profeta. Então, irmãos, eu penso que quando Deus fala isso para ele, porque no verso 7, a primeira coisa que Deus fala para Jeremias, no capítulo 1, verso 7, o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Por quê, irmãos? Porque Deus o protegeria. Quando Deus falou, irmão, ele falou: não, Deus, olha, o negócio é o seguinte, eu sou muito jovem, é pesado demais esse negócio para mim. Deus falou: você vai, e aonde você for, você vai falar o que eu estou te dizendo. Por quê? Porque eu vou estar com você, nós vamos fazer junto esse negócio, a gente vai caminhar junto nessa lida. Deixa eu só abrir o texto aqui, irmãos. Vou orar comigo? Olha o verso 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Pensa, irmão, Jeremias com 17 anos, chegar naquele lugar onde estavam os sacerdotes, os anciãos, os homens de Deus, os profetas de Deus, aqueles que ouviam a Deus. Vamos pensar que é nós aqui? E aí chega o Jeremias e fala assim para vocês: vocês vão tudo morrer. O que vocês fazem, irmão? Mas quem que é esse rapazinho para falar isso de nós? Mas vem aqui, rapaz, eu vou socar, já arregaça a manga, irmão, já vem para cima e quer debulhar. Irmão, você dá crédito para um jovem de 17 anos falar um negócio desse? Você acredita, irmão? Vem um lá do Tidex, todo peitudo para você e fala assim: negócio assim, vai morrer. Você tá. Que, morreu o quê, pia? Vai se lavar? Tá cheirando talco ainda, vai falar comigo desse jeito? Irmãos, Deus trouxe juízo à nação, Deus trouxe repreensão à nação. Deus estava cobrando um posicionamento do povo, porque, irmãos, eles tinham voltado o seu coração a outros deuses, eles tinham voltado o seu coração às práticas imorais. Irmãos, eles estavam sacrificando os seus próprios filhos a deuses estranhos. Então Deus levanta um jovem e diz para ele: você vai lá e você vai falar tudo quanto eu disser. Ah, mas Senhor, isso... não tira, não tira, dinâmica, vamos lá, fica comigo, isso. E aí tudo que eu disser, irmãos, e aí ele fala: Senhor, eu estou com medo. Olha o que ele diz: não tenha medo, rapaz, vai para cima. Por quê? Porque eu vou proteger você. Você precisa entender, irmãos, se Deus te chamou, Ele vai te guardar, não importa onde você ande, Ele vai estar com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não estarei sozinho, porque Tu estás comigo. Peguei o gancho da pregação da bispa de ontem. Eu falei hoje, irmãos, eu não vim no culto, mas eu sei de tudo. A primeira coisa do propósito que você precisa entender quando Deus te chama é que Ele te protege para cumprir o propósito. A segunda coisa que você precisa entender, irmãos, está no verso 9. Olha o que diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Irmãos, entenda uma coisa: quando Deus te chamar para o propósito dEle, fique tranquilo, Ele vai capacitar você. Ele disse: Senhor, eu sou jovem demais, eu não sei falar. Ele disse: fica tranquilo, dá a tua boca aqui. Pronto, agora você vai falar o que eu te mandar. Porque a gente fica preocupado: mas o que o fulano vai pensar quando eu for falar? Mas e daí como é que vai ser? E se? Não, irmãos, se é o teu propósito,
Deus te chamou, fique tranquilo, Ele vai capacitar você. Porque a gente deixa de fazer. Mas eu sou o menor da minha casa, ninguém vai me ouvir. Não, não é você. É Deus através da tua vida. Se não fosse Deus, irmão, você acha que iam dar crédito para Jeremias com 17 anos? Já pensou se vem que nem o menino da Fran ali, 17 anos de cabelo roxo, irmãos? Para ele é diversão, foi a festa do esquisito na escola. Né? O mais maluco lá, a festa do maluco, não sei como é que é o nome que diz na escola. Hã? Ontem eu vi na rua o pai e o filho, eu falei, esse aí levou o pai para a escola junto, cara. Falou, pai, vamos nessa junto. Aí, Emerson, por favor, né? Domingo que vem, cabelo roxo. Você acha que dá crédito, irmãos? É claro que não. Mas entenda uma coisa, quando nós estamos vivendo o propósito de Deus e nós abrimos a boca, há uma autoridade de Deus em nós. E aquilo que nós falamos, Deus age, irmãos. Porque é propósito de Deus. Você precisa entender isso. Porque eu já falei o spoiler da terceira coisa que Deus faz quando é o propósito. Verso 10. Veja, hoje dou a você, o que, irmãos? Para viver o propósito precisa ter autoridade, irmãos. Você vai lá na prefeitura e faz um requerimento, irmãos, assina. E daí assina e leva lá para o cara, ó, precisa passar asfalto na minha casa. Ele vai lá fazer, irmãos? É claro que não. Tem que o prefeito, que é uma autoridade, assinar um documento autorizando a realização da pavimentação na tua rua. Jeremias falou assim, mas eu sou jovem, fica tranquilo, eu vou colocar a palavra na tua boca. Mas eu sou jovem, como é que vai ser? Vai existir uma autoridade sobre você, e o que você falar é um decreto. E ele disse, eu te dou autoridade. E olha, irmãos, a autoridade de Jeremias, um jovem de 17 anos. Eu te dou autoridade sobre nações e reinos para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e para plantar. Para fazer o que, irmãos? O que quiser. Destrói. Não, edifica. Espalha. Não, junta. Não vai dar nada, vai dar tudo. A autoridade, irmãos. Por que quando a polícia para, você coloca a mão na parede e abre a perninha? Autoridade. Por que você para na blitz e dá o documento do carro, mesmo tremendo? Está com o documento em dia, está com a carteira em dia, mas você treme. Por quê? Autoridade. Por que quando o bispo fala, irmão? Não fala nada, você nem não bola. Essas três coisas Deus dá para aquele que vai viver o propósito: proteção, capacitação e autoridade. Entenda isso, irmãos. Guarde isso no teu coração. Ah, eu sou menor, eu sou jovem, eu não sei falar, eu não sei me portar. Lembra de Moisés? Deus falou, você vai falar com o faraó. Ah, mas eu não sei falar direito. Deus falou, você vai falar com o faraó. Ah, eu não sei falar direito. Então você não vai, quem vai falar é Arão. Irmãos, a gente fica colocando empecilho para viver o propósito de Deus. A gente fica arrumando coisinhas para não viver o propósito de Deus. Mas um jovem de 17 anos ouve a voz de Deus e ele sai dizer às nações os juízos que Deus tinha. Por quê, irmãos? Porque Deus o protegia, porque Deus o capacitava e porque Deus deu autoridade para ele. Nós precisamos disso nos dias de hoje, irmãos. Pastor, por que você fala do propósito primeiro? Porque você precisa entender o que eu quero falar para você. Jeremias tinha um propósito. No capítulo 18, Deus fala com Jeremias e diz à nação: gente, eu quero fazer com vocês o que o oleiro faz com o vaso. Eu quero moldar vocês, eu quero dar forma a vocês, eu quero embelezar vocês.
Eu quero fazer de vocês um vaso para a honra. E Deus repreende a nação e chama a atenção da nação, para que a nação tomasse consciência dos seus atos, se arrependesse dos seus pecados e voltasse o seu coração para Deus. Mas a nação diz para Deus: é inútil o Senhor fazer isso. Por quê? Porque a gente não quer. A gente quer seguir o nosso plano, a gente quer seguir o nosso próprio coração. Coloca lá, Amandinha, 18:12. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Então Jeremias fala isso. Capítulo 19, Jeremias continua repreendendo o povo e chamando o povo para o arrependimento. Jeremias continua, irmãos, profetizando aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Jeremias continua vivendo o seu propósito, aquilo que Deus o separou para fazer. E aí, irmãos, nós nos deparamos com o capítulo 20, o verso 1 e 2. Jeremias estava anunciando as coisas que Deus havia pedido. E olha o que acontece, irmãos. 20, verso 1 e 2. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Pega esse jovem aí, leva ele para o tronco e dá 40 açoites. Não apenas, irmãos, prende Jeremias no tronco, não apenas açoita Jeremias, mas coloca Jeremias na entrada do templo para todo mundo ver. É como se dissessem assim, para aqueles que querem viver o propósito de Deus, é isso que acontece. E é assim, irmãos, que nós ficamos estarrecidos, travados, impedidos de desfrutar o propósito de Deus, porque nós olhamos para a realidade da vida e contemplamos o Jeremias no tronco, espancados à vista de todo mundo como uma vergonha. E aí você olha e diz: não, ser crente não é para mim, ir à igreja não é para mim, não, fazer a vontade de Deus não é para mim, não, esse propósito não é para mim. E o tempo está passando e as coisas estão acontecendo e Deus quer usar você. E você está olhando o Jeremias na entrada do templo, amarrado num tronco, espancado. Irmãos, você acha que eu e a bispa não treme as pernas de vez em quando? Irmãos, nós ficamos um ano falando com Deus, jejuando, clamando com os líderes, pedindo para Deus uma direção, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Um ano, irmãos. Aí eu falei para a bispa: acho que Deus não quer mais nada com nós, acabou. E aí nós senta para tomar um café, irmãos, 5 horas da tarde, começamos a conversar. De repente Deus fala algo para a bispa, e aquilo abre o meu entendimento, irmãos. E eu falei para ela: bora, vamos abrir uma igreja. Coisa de maluco, irmãos. Você acha que é fácil? Não é, irmãos, é depender de Deus. Irmãos, não me interpretem mal. João, depois você pode editar aí, tá? Tira se for preciso. Mas, irmãos, essa semana eu precisava pagar conta e não tinha dinheiro. Eu falei: Deus, o Senhor não deu um propósito para nós aonde o Senhor não vai nos garantir. Eu falei: Deus, nós não fizemos loucura, o Senhor falou conosco. Eu falei: Deus, eu não vou me desesperar, e eu vou esperar no Senhor. Isso era uma segunda-feira, sexta-feira, irmãos,
Eu tinha que pagar o boleto. Estava fazendo uma correria, irmãos. Fui numa reunião do conselho, voltando do conselho. A bispa fez eu trazer uma árvore em cima do carro, irmãos. Não é um galho, é uma árvore. Falei, eu só vou levar porque você está contando com essa árvore porque eu amo você. Porque na boa, eu queria riscar um fósforo e queimar ela. Já estava seca, João. Era só riscar um fósforo. Irmãos, eu coloquei no carro, e tirei a foto e mandei para ela. Falei, olha isso aqui. Parecia aqueles boi do deserto, irmãos, com aquele chifre cheio de coisa, sabe? Não sei, não lembro o nome. Alce, é. A Livina virou um alce, irmãos. Passei uma corda para não cair na rua, para passar vergonha, porque a pior coisa é passar vergonha na rua. Mas a minha cabeça, meu subconsciente dizendo, é hoje. E aí? Soraval, estava preocupado. Irmãos, eu deixei a árvore aqui. Entrei no carro. Saí. Quando eu dobrei a esquina, o celular deu uma notificação. Irmãos, entrou na conta um valor. Quando eu olhei aquele valor, na mesma hora, comecei a chorar. Estacionei o carro e eu só falava, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado. Irmãos, e eu parei no estacionamento do mercado, irmãos, e as pessoas descendo do carro e eu não sei o que pensar, irmãos, mas o que eu vi foi a provisão de Deus, o cuidado de Deus, porque Ele nos chamou para um propósito, Ele vai proteger, Ele vai capacitar e Ele vai dar autoridade para cumprir. Paguei todas as contas e sobrou. E era a conta, irmãos. Que nós fizemos um negócio aqui por fé. Nós fomos arrojados. Eu e a bispa, irmão, mais a bispa, né? A bispa é mais arrojada que eu. Dá para ver pela árvore que ela fez eu trazer, né, irmãos? Ela falou, a mãe levou para casa essa árvore. Eu falei, claro, ela trouxe numa Ranger. Irmãos, Deus nunca vai colocar você no propósito e vai abandonar você. Entenda uma coisa, se as coisas não estão acontecendo, não é Deus que está errado, é você. Olhe para a tua vida, olhe para a tua atitude, olhe para o teu posicionamento e pare de reclamar com Deus. Deus, quando Ele promete, quando Ele chama, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Mas eu fiquei uma meia hora chorando dentro do carro e eu só falava, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Eu não sei o que falar para o Senhor, eu vou falar, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Mas não tinha. E eu estava desesperado. E se tem uma coisa que nós não gostamos na igreja, mas de pagar a conta atrasada. Eu paguei em dia. Então, irmãos, Jeremias estava fazendo algo para Deus. E a consequência de fazer algo para Deus foi ser amarrado no tronco, açoitado e colocado como escárnio, zombaria na porta da entrada do templo. Todo mundo que passava via, Fábio. Todo mundo que estava ali via. Zombaria, escárnio, vergonha, decepção. Ah, mas Deus é injusto. Não, irmãos. Ah, mas Deus não dá sua palavra. Não, irmãos, Ele continua sendo fiel. Ele continua cumprindo. E sabe o que Jeremias diz, olha o verso 7 e o verso 8, irmãos, do capítulo 20. Senhor, Tu me persuadiste. Eu fui persuadido, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Verso 8. Oh, Jesus. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Sabe o que Jeremias estava dizendo? O Senhor, você me enganou.
É tipo o bispo falando para os amigos: ô, vamos buscar umas carteiras aí? Os caras deram risada, irmãos. 3 andares de escada, carteira de escola, 200 nós pegamos. Irmão, chegou o final das últimas carteiras, os caras já estavam sentando na carteira e descendo as escadas rolando, irmão. Os caras falaram assim: nunca mais, bispo, nós vamos sair com você para esse negócio de pegar uma coisinha ali. Irmão, se eu falo tudo, eles iam arrumar compromisso. Não, tem que ajudar a mulher a limpar o banheiro, lavar a casa, fazer a janta, tem que fazer... Não, estou no home office hoje, vou trabalhar... Não, irmãos. Falei, gente, a gente ganhou uma doação, tem umas cadeirinhas, umas carteirinhas para puxar, umas cadeiras aí. Eu posso contar com vocês? Não, vamos. Falei, Gui, empresta a carretinha. Vai lá, irmãos, o Gui todo faceiro, juntei tudo eles, irmãos. Quando eles abriram a porta da sala, que eles olharam assim, Anderson, 200 carteiras assim, espalhadas. E o cara falou, pode carregar tudo. Esses caras desciam com 3, 4 carteiras nas costas, irmãos. Irmãos, eu comprei coca, dei pizza, mas os caras acham que não vai vir mais. Sabe, irmãos, a gente olha para o Evangelho dessa forma, porque a gente começa a viver o propósito de Deus e as coisas se estreitam para nós, as coisas começam a ficar difícil, as coisas parecem que saem do controle, as coisas parecem que não se encaixam na nossa vida, e aí a gente olha para Deus e fala, o Senhor me persuadiu, o Senhor me levou num beijo. O Senhor veio com essa vozinha doce, amorosa, e agora o Senhor está mostrando para que é? É justo, irmãos, a queixa do profeta, é justa, irmãos, a oração do profeta diante de Deus, porque ele está dizendo para Deus, Deus, olha o que está acontecendo comigo, olha o quanto eu estou sofrendo por dizer a verdade, por anunciar o que o Senhor me disse. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o Jeremias, e aí sabe o que ele diz? Olha o verso 20. Irmãos, vamos fazer a oração de Josué para voltar o relógio, hein? 20 minutos mais ou menos. 29, meu amor. Isso. Irmãos, a Amanda está namorando, irmãos. Ela está namorando. E eu falei para ela que o namorado tem que congregar aqui. Jeremias 29. Por isso que ela não está conseguindo, a cabeça está meio longe. Jeremias externa essa aflição do seu coração, e ele começa a frase dizendo, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se Jeremias dissesse, pastor Laval, o negócio é o seguinte, se é para ser desse jeito, paramos por aqui. Não, se é para viver vida cristã desse jeito, bispo, na boa, eu prefiro ser desviado. Tem uns que falam. Não, se evangelho é isso, então eu não preciso da igreja. É melhor viver no mundo. Porque Satanás domine tudo, então. Irmãos, a expressão de Jeremias é assim, Senhor, no fundo do meu coração, melhor, irmãos, na superficialidade do meu coração e das minhas emoções, eu quero dizer para o Senhor, eu não vou fazer mais nada. Não vou profetizar, não vou falar o que o Senhor está dizendo. Para mim, as coisas encerraram aqui. Eu não quero mais dizer. Irmãos, o que Jeremias tinha? O que Jeremias tinha? O que Jeremias tinha? Irmãos, ele está... A razão dele, o momento dele,
o cerco dele está dizendo assim: eu não quero mais falar do teu nome, e nem dizer o que o Senhor tem para dizer. Mas aí, irmãos, o interior, o que arde no coração dele, a essência do chamado e do propósito, está dizendo: mas, se eu digo, não o mencionarei, e nem mais falarei em teu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Irmãos, é como se o corpo dele queimasse por inteiro, por causa do propósito. Ele diz: Senhor, no natural, para o contexto da história, para o que eu estou vivendo, eu não quero mais falar, mas tem algo aqui dentro de mim, que queima, e eu não posso mais conter, eu tenho que falar, eu tenho que viver, eu tenho que desfrutar desse propósito. A tua inquietude, a tua inquietação, irmãos, é o propósito ardendo dentro de você. É algo que está queimando e você está relutando, e você está querendo dizer: Deus, eu não vou falar mais, eu não vou fazer mais, mas dentro de você há um fogo que queima o teu coração, que queima os teus ossos. É o propósito de Deus. Ele diz: Senhor, eu não quero mais falar, mas dentro de mim há um fogo que queima. Eu já tentei desviar, irmãos, mas tem um fogo que queima, que é mais forte do que eu. Ainda que te servirei, porque comigo tu estás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meu rosto vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Há um fogo do propósito no nosso ser, que não deixa a gente parar de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Talvez o que você precisa hoje, irmãos, é que essa chama acenda no teu coração. Talvez ela se apagou. Levíticos capítulo 6 fala que a chama do altar não poderia se apagar. Levítico diz que a chama deveria arder continuamente. Irmãos, talvez você não vê uma projeção da tua vida servindo a Deus. Eu quero dizer para você, há uma chama que pode acordar você, despertar você para o propósito de Deus. Há uma chama que pode arder em você, impulsionando você para o propósito. Jeremias queria parar, irmãos, mas ele não conseguia. Por quê, irmãos? Porque a chama o compungia a fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos, a gente não tem vontade de vir para a igreja? Porque a chama está apagada. Mas hoje Deus pode acender. Jeremias queria parado, mas a chama não permitia. O desejo de viver o propósito, viver aquilo que Deus tinha, impedia ele de parar. Então ele disse: eu não consigo mais conter, eu vou falar o que Deus tem para falar. E hoje, irmãos, essa chama é o Espírito Santo nas nossas vidas. Ela arde, irmãos, e nos impulsiona. E eu queria terminar dizendo para vocês sobre 3 coisas importantes
do Espírito Santo na nossa vida. A primeira delas, irmãos, é a presença do Espírito Santo em nós. Romanos capítulo 8, verso 9 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês desculpa, irmãos, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Quando você chega em casa e você está dentro de casa, o que está dentro da tua casa? A tua presença. Quando chega alguém importante, nós falamos, que presença ilustre. Quando você leva a visita na tua casa, você diz, que bom, a tua presença é maravilhosa. Quando a Tainá dá carona para a Bia, né? Nossa, a tua presença no meu carro, que maravilha. Presença. O Espírito Santo, irmãos, é uma presença dentro de nós. O Espírito Santo é uma pessoa agindo em nós. Nós não podemos viver uma vida sem o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que a gente anda desmotivado, entristecido, angustiado, aflito, porque nos falta a presença. Sabe quando você, irmão, está triste, angustiado, doente, e alguém te visita, o que ele está levando, irmãos? A presença. A presença. A segunda coisa, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo é a paixão. Porque Atos capítulo 4, verso de 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uma paixão pelo Evangelho, uma paixão pela obra de Deus, uma paixão por alcançar alguém para Deus, uma paixão para fazer algo por Deus, irmãos. O Espírito Santo é uma paixão que incendeia o nosso coração. Nós somos compelidos, impulsionados, motivados, encorajados por causa do Espírito Santo. Você acha, irmãos, que Deus não agiu em nós através do Espírito Santo para abrir esse lugar, irmãos? Falei para o Meron, antes de subir, falei, Meron, domingo que vem você vai pôr mais 2 fileiras de cadeira. Porque pela fé, irmãos, vão encher. Pela fé vai preencher. Irmãos, eu tenho 150 cadeiras compradas. Falta ainda 60, né, Meron? Para encher. Na verdade mais, né? Mas é 150, irmãos. Quando perguntaram para mim, bispo, quantas cadeiras você vai comprar? Eu falei, no espaço cabe 200. Sabe quanto que eles compram, irmãos, para o início de uma obra? 50. Eu falei, não, eu vou comprar 150. Por quê? Porque em um ano essa igreja vai ter 150 pessoas. Como, irmãos? Há uma paixão dentro de nós, um poder do Espírito Santo movendo a gente, e a gente crê que Deus vai nos ajudar. Nem que eu chore no estacionamento, irmãos. Mas Deus vai cuidar de tudo, como sempre cuidou. E por fim, irmãos, a terceira coisa que o Espírito Santo faz em nós é trazer-nos pureza, irmãos, santificação. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe quem transforma a gente, irmãos? É o Espírito Santo. Não ache que você é bonzão. É uma ação do Espírito Santo. Ele vai, irmãos, nos refinando. Ele vai, irmãos, transformando. Ele vai mudando. Ele diz em Gálatas capítulo 5: se vocês andarem no Espírito, não cumprireis a vontade da vossa carne.
A transformação da tua vida está numa ação sobrenatural do Espírito Santo em você e o quanto você permite Ele mudar você. Deus não chuta a porta, Deus não arrebenta trigo, Deus bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, sentarei na mesa com ele, cearei juntamente com ele. Apocalipse 3:20. Deus bate, se você abrir, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua família, Ele vai cumprir o seu propósito. Oh, aleluia! Coloca lá, Amandinha, na NVT, Levíticos capítulo 6, verso 13, e a gente encerra aqui. Pode vir a minha banda favorita. Templo das Águias Boqueirão Prize. Capítulo 6, 6:13.